Fala, torcedor do Palmeiras, tudo verde com vocês, gente? Vamos lá, tem polêmica aí nas redes sociais porque alguns clubes se uniram, tá? Para tentar uma nova medida. Eu vou explicar tudo aqui para vocês, deixar a minha opinião e se isso acontecer, de fato, pode mudar muita coisa no futebol, tá? E aí envolve todos os clubes, por isso que eu resolvi falar aqui também, tá bom? E também o Palmeiras aí que pode afastar um fantasma recente, a gente vai falar sobre isso. Deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, ativa o sino de notificação, porque estou aqui todos os dias trazendo informações, opiniões, pós-jogos, muito conteúdo do Verdão para vocês. Belezinha? Ah, Cássia, não sei onde assistir o jogo do Verdão amanhã. Sabe sim, com a Gwin TV. Gente, já falei para vocês que o parceiro do canal, a Gwin TV, você consegue assistir todos os jogos do Verdão sem preocupação se vai passar em canal de streamer, se vai passar em TV aberta, se vai passar na Premiere, todos os jogos do Verdão em um só lugar, tá? Eles contam com três planos, né? O prata, o ouro e o bronze, então você consegue fechar o que é melhor para você. Além de tudo, você ganha um teste gratuito aí de 4 horas para você ver se você curte, né? Se você gosta, porque além de poder assistir os jogos do Verdão, você conta com mais de 20 mil filmes e séries também. Então testa aí essas 4 horas, gente. O jogo do Palmeiras é só amanhã, 6h30 da tarde, então dá tempo de vocês chamarem o pessoal da Gwin TV, eles vão ficar até tarde aí atendendo vocês hoje. Faz esse teste, depois, se vocês gostarem, vocês contratam aí os serviços da Gwin TV. Ah, Cássia, mas eu não moro no Brasil, eu moro em outro país. Também tem para você que mora aí em outro país, tá bom? Então chama lá o pessoal da Gwin TV, tá passando o contato aqui na tela e vou deixar também o WhatsApp, o contato aqui embaixo na descrição. Só um detalhe, gente, eu falei para vocês fazerem o teste de 4 horas porque eles não fazem o teste na hora do jogo do Palmeiras, tá? Então você tem um tempinho até amanhã aí para poder fazer esse teste. Belezinha? Bom, eu comecei falando aí que o Palmeiras poderia afastar um fantasma que perseguiu a gente em 2024, né? E o que era? O Palmeiras não conseguia vencer times de G6 e agora a gente tem a primeira prova do ano aí, né? Porque o Palmeiras enfrenta amanhã o Red Bull Bragantino, né? Um jogo ali de 6 pontos e o Palmeiras precisa vencer para manter a liderança, tá? Depois o Palmeiras enfrenta o Ceará, que também até essa rodada se encontra ali como sexto colocado, e depois tem o Flamengo, que também briga pela liderança com o Palmeiras, né? Aí depois tem Palmeiras e Sporting Cristal pela Libertadores. Eu acho que é o último jogo antes do Mundial, gente. Não tenho certeza absoluta. Até esqueci de anotar certinho, mas eu acho que sim, né? Porque o Mundial já começa ali no comecinho de junho. Então o Palmeiras precisa vencer essa sequência aí de três times, né, que estão no G6. Eu acho que vai ser um bom teste para o Palmeiras, para o Abel, para ver se de fato a gente voltou a vencer times do G6, se a gente pode sonhar com o Campeonato Brasileiro esse ano, se bem que eu sei que, né, que tá no começo ainda do Campeonato Brasileiro, começa mais ou menos, mas enfim, tem muita coisa para acontecer ainda, né, segundo turno, o ano é bem grande, tem muitos jogos ainda pra gente poder falar que de fato o Palmeiras vai ser o campeão, né, do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é longo e é muito difícil fazer uma previsão agora, apesar de reforçar o que eu falei há algumas semanas aqui para vocês, que eu acho que até o final do campeonato o Flamengo e o Palmeiras vão brigar por esse título. Pode acontecer outras surpresas, né? Outros times ali brigando também com o Palmeiras e o Flamengo. Vai depender também do Palmeiras na Libertadores, né? Na própria Copa do Brasil, o que o Palmeiras vai priorizar. Mudando de assunto agora, gente, o que acontece? O Flamengo, o Fluminense, o Fortaleza e o Internacional propõe uma medida de fair play financeiro no Brasil. Mas olha só como seria a ideia, tá? A ideia seria assim: não pagou, não pode jogar. A frase é do presidente do Fluminense: se um time comprou o jogador e não pagou, não joga, basta o clube notificar por e-mail. Se você tirá-lo da rodada, você já volta a ter o equilíbrio competitivo, não precisa ter transfer ban. É só impedir que quem não pagou, perdão, de jogar. Com isso, o clube vai parar de contratar. Isso pode ser implementado numa reunião de conselho técnico, tá? Por enquanto, né, pelo que eu vi das informações aqui, são os quatro que estão à frente disso, né? Eu não vi o nome do Palmeiras sendo vinculado a essa ideia ali do Internacional, do Fluminense, do Fortaleza e do Flamengo. Eu acho até engraçado o Internacional
sugerir isso. Se eu não me engano, posso até estar falando besteira, mas acho que eles ainda devem o Tabata pro Palmeiras. Eu não sei se já teve esse acerto ou se vai acontecer esse acerto, mas pelo menos até onde a informação que eu sabia é que eles ainda, né, deviam um valor aí pro Palmeiras. Mas ok, nos comentários eu vi muito torcedor indo contra essa ideia dos clubes, por quê? Eu vi muito torcedor argumentando que não pode o jogador pagar pelo erro do clube, né? Vamos supor que o Palmeiras contrate o Cristiano Ronaldo. Vamos supor, contratou e o Palmeiras não pagou o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo está jogando no Palmeiras, está, né, como atleta do Palmeiras, mas não pode atuar em nenhum jogo porque o Palmeiras não pagou. E aí, eu vi muito torcedor falando que seria injusto pro jogador, porque o jogador foi contratado para jogar e ele vai ficar fazendo o quê no clube? Só que eu entendo o argumento do torcedor que diz isso, só que vamos pensar do outro lado também, tá? Aí seria uma opinião minha. Se você sabe, e eu vou usar o Corinthians como exemplo aqui, porque é o exemplo mais claro. Se vocês sabem, vamos supor, o Corinthians é um clube que contrata e deve jogador a rodo. Tanto que nem pagaram a premiação do Campeonato Paulista ainda, viu? Sabiam dessa? Pois é. Se você é jogador de futebol, você sabe que o seu empresário está atrás de um clube como o Corinthians. Você vai se enfiar sabendo que existe essa regra, né? Se caso isso for aderido, né, do fair play financeiro, você vai para um clube como o Corinthians que sabe que não vai pagar? E aí, gente? Será que de verdade vai ser o jogador que vai ser castigado ou será que vai ser o clube? Porque se isso de fato acontecer, os jogadores vão parar de querer ser jogador do Corinthians. A não ser que o Corinthians arrume a casinha, né? Volte a ter superávit, volte a ter dinheiro no caixa. Você não vai para um clube que é caloteiro. Você tá me entendendo? Você sabe que você não vai jogar bola. A não ser que tenha um jogador interessado só em, sei lá, em só dizer que tá no clube, né? Indiferente para ele se ele vai jogar ou não, que eu acho que não é o desejo da maioria dos jogadores de futebol, né? Eu acho que todo jogador de futebol sonha em atuar, né, visando a seleção brasileira um dia, enfim. Deixa a opinião de vocês sobre esse assunto polêmico. Se vocês acham que seria muito legal aderir, né, essa ideia aí desses clubes que se juntaram, né, para tentar implementar o fair play financeiro aqui no Brasil, se vocês acham que essa regra seria válida e se, né, seria aplicado, porque uma coisa é dizer, beleza, não pagou, não vai jogar. Outra coisa é, isso vai ser aplicado? Isso vai acontecer ou vai ficar só no papel? E se vocês acham que isso é loucura, que de fato não tem que fazer isso porque o jogador não pode pagar pelo erro do clube, o que vocês sugeririam, né, para uma regra para que clubes como o Corinthians, como tantos outros que compram jogadores a rodo e não pagam, pudessem ser punidos? O que vocês acham de tudo isso? Quero saber a opinião de vocês. Vou ficando por aqui. Eu volto amanhã com mais informações e para amanhã fazer o pós-jogo também de Verdão aí. Palmeiras e Bragantino, ou melhor, Bragantino e Palmeiras, né? Porque o jogo é fora de casa. Deixe já o placar de vocês aí. Tamo junto, até mais e avante, palestra.